Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 143. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mile High Brasil News é o seu compilado de notícias, é um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. E que semana, hein, meus amigos? Que semana agitada, né? O Denver Broncos nunca nos deixa sem notícias, né? Então, pega a cervejinha, o guaraná, a água, o vinho, pega um queijinho, pega uma pipoquinha, pega um snack ali para comer, porque tem muita coisa que a gente vai discorrer ao longo de todo este vídeo, né? Mas antes da gente começar, a gente falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na semana, vou lembrar vocês o que eu sempre peço, para vocês deixarem o seu like. Se vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele indica para mais pessoas, né? Consequentemente, mais pessoas passam a fazer parte da família Mile High Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário. Eu quero saber no final do vídeo o que vocês acharam, se vocês vão concordar com a minha opinião ou não, o que vocês acharam da semana, o que vocês estão achando da temporada. Então, conversa comigo, conversa conosco do Mile High Brasil, né? Se você quer ter aquele bate-papo direto conosco ali, que a gente está sempre trocando ideia com os nossos apoiadores, no nosso grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores, torne-se um apoiador. Aí tá, o www.apoia.se/Brasil. Essa semana tá pegando fogo, né? A gente está ali trocando uma ideia, debatendo. Tem pessoal da equipe que concorda com uma teoria, tem pessoal da equipe que concorda com outra teoria. Então, torne-se um apoiador, vem discutir conosco, vem bater um papo conosco, né? Que vai ser bem legal. Essa troca de informações, essa troca de ideias, né? Então vocês vão gostar bastante. E siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, antigo Twitter, agora o X, né? Twitch, Spotify e também, obviamente, aqui no YouTube. Mas é isso, galera. Vamos para a nossa semana, que infelizmente vai começar lá no domingo de forma trágica, né? Estragou o nosso Natal. O nosso time conseguiu a proeza de perder para o New England Patriots em casa, né? Tinha a faca e o queijo na mão, tinha tudo para ganhar. Todos os outros resultados ajudaram. Falcons ganhou. Todo mundo que precisava perder, perdeu. Até o Chiefs perdeu. A gente ficaria apenas um jogo atrás deles. A gente conseguiu perder do New England Patriots em uma performance ridícula de todo o time, ridícula do quarterback, ridícula do ataque, ridícula da defesa, ridícula do Sean Payton, né? Então, uma performance pavorosa. Infelizmente, é aquilo que a gente comentou na nossa live, né? Inclusive, recomendo que vocês assistam a live após terminarem de ver este vídeo. A impressão que dá é que o Denver Broncos, quando ele precisa, ele sempre dá uma ramelada, né? É um time que, infelizmente, é muito amarelão, né? Então, triste, né? Triste porque a gente tinha condições, ganhando esse jogo, de realmente sonhar. Como eu falei, com 10-7 eu tinha certeza que entrava. Com 9-8 eu fiz umas projeções, é bem factível ainda entrar, mas alguns resultados específicos têm que ocorrer. Por exemplo, o Buffalo Bills não pode ganhar o último jogo de Miami, o Jacksonville Jaguars não pode ganhar o último jogo dos Titans, né? E a gente tem que ganhar nossos dois. Então, vamos ver o que acontece, né? Quem sabe, mas acho agora bem difícil. Após a partida, o Sean Payton falou com a mídia, né? E disse que foi um final decepcionante, um jogo frustrante. Disse que falou ao time que houve 6 ou 7 situações no jogo que mudaram o resultado. Disse que nossa proteção ao passe foi apenas ok e que no fim das contas perdemos a batalha dos turnovers. Sobre o ataque, o Payton disse que no geral não foi bom o suficiente ofensivamente, que ficou desapontado com o jogo terrestre dos Broncos no segundo tempo. Nosso head coach disse ainda que ficou orgulhoso sobre como Russell Wilson batalhou contra os Patriots e disse que falou ao time que está decepcionado e decepcionado por eles. Sobre não chutar o field goal no começo da partida, o Payton disse que se sentiu confiante em algumas jogadas e que se sentiu bem sobre onde os Patriots estavam se eles não conseguissem
essa quarta descida, né? Essa quarta tentativa de fazer o touchdown. Russell Wilson falou com a mídia também, disse que eles acreditavam que ganharia o jogo e que a mensagem para o ataque durante a partida era não desistir, não se entregar. Disse que temos que marcar no primeiro drive e que precisávamos de mais uma grande jogada. Disse que fomos bem este ano com o ataque, né, aquele ataque que ele pega ali no quarto período, up-tempo, né? E é isso que eles fizeram no último quarto. Quando questionado sobre seu futuro com os Broncos, disse que está apenas focado na próxima semana e nesta derrota e assim finalizou. Eu vim aqui para vencer e vencer um campeonato. Na segunda-feira, o Zach Stevens reportou que os Broncos dispensariam Kareem Jackson e que se ele passasse das waivers, ele seria trazido de volta para o practice squad. No entanto, na terça-feira, o Zach Stevens reportou que o Kareem Jackson foi pego nas waivers pelo Houston Texans, encerrando assim a sua carreira nos Broncos com os seguintes números: 393 tackles, 69 jogos, sendo todos como titular, 32,7 milhões de dólares ganhos, 22 passes defendidos, 8 tackles para perda de jardas, 6 interceptações, 4 fumbles recuperados, 1 fumble forçado e 1 sack, além de 3 suspensões, né? Ele vai para o time que escolheu ele quando ele veio para o draft, né, que é o Houston Texans. Né? Inclusive jogou com o DeMeco Ryans em Houston, né? Agora o DeMeco Ryans vai ser treinador dele. Nesta quarta-feira, o Peyton falou novamente com a mídia, disse que o ataque tem problemas algumas vezes devido a situações causadas por eles mesmos e que isso tem que ser consertado. E assim complementou: nós somos medianos para baixo de mediano em algumas coisas ofensivamente. Não é bom o suficiente. Estava bem bravo o nosso treinador. Disse que o próximo passo dos Broncos é descobrir como não perder jogos e criticou bastante o time na questão de proteção da bola, dizendo que ela está fora toda hora agora, né? Que tá toda hora a gente está perdendo a bola. Sobre falar com os atletas a respeito do panorama dos playoffs, Sean Payton disse que não precisa fazer isso porque toda a informação está à disposição deles. Disse que a mensagem dele ao time será sobre os próximos 7 dias e ganhar esse jogo final em casa. McGlinchey, né, nosso right tackle, falou com a mídia e disse que os problemas no ataque estão relacionados à execução, que ele realmente acredita nisso. Nosso right tackle falou que acredita que esse time é capaz de grandes coisas e que mostramos grandes coisas no ataque, algumas vezes este ano, e que o time precisa ser mais consistente. McGlinchey disse que os Broncos têm ido bem nos 2-minute drives este ano e apontou para o sucesso de Russell Wilson no assunto em sua carreira. Por fim, nosso right tackle disse que a proteção ao passe não foi boa o suficiente como um todo e individualmente. Então ele falou o seguinte: direto e reto, não foi bom o suficiente. Infelizmente, isso nos machucou bastante. Apenas fazendo uma correção, essas entrevistas, tanto do Peyton quanto do McGlinchey, foi na terça-feira, dia 26. E aí, meus amigos, na quarta-feira, uma bomba, né? Uma bombinha, né? O princípio de uma notícia bombástica aí, que tivemos ali na quarta-feira, onde o Ian Rapoport reportou que os Broncos estavam colocando Russell Wilson no banco para os últimos 2 jogos da temporada, preservando a flexibilidade financeira do time para a off-season. Agora, Stidham seria o novo titular. Zach Simmons reportou que os Broncos estavam colocando o Russ no banco por 2 razões: melhorar o ataque nos 2 jogos finais da temporada e evitar garantias de lesões que podem ser ativadas no contrato dele. Jordan Schultz reportou bastidores de toda essa relação entre o Broncos e Russell Wilson. Segundo Schultz, os Broncos ameaçaram colocar Russell Wilson no banco semanas atrás se ele não removesse as garantias contra a lesão do seu contrato. Ainda segundo Schultz, a decisão de colocar Russell Wilson no banco é somente financeira e tem sido trabalhada há semanas. Os Broncos falaram com o Russ 2 dias após a vitória contra os Chiefs em 29/10 e disseram a ele que ele ficaria inativo para o resto da temporada se ele não ajustasse seu contrato e recusasse o gatilho de garantia em caso de lesão que ele tem para 2025. Wilson tem 37 milhões de dólares em garantias por lesão que ficariam totalmente garantidos, não importa o que ocorresse,
no 5º dia do calendário da Liga de 2024, em março. Ainda segundo Schultz, naquela época, vindo de uma vitória contra os Chiefs, Russ ficou chocado e ambas as partes entraram em uma briga em como proceder. Aí o tempo passou e os Broncos entraram numa sequência de vitórias. Quando a ameaça foi feita a Russell Wilson, os Broncos, os agentes de Russell Wilson, a NFLPA e outra terceira parte desconhecida foram envolvidas em negociações que acabaram com nenhuma mudança no contrato de Wilson. E tudo veio à tona nesta quarta, quando Sean Payton e outros membros do topo da organização dos Broncos decidiram ir adiante com o plano que eles tiveram por semanas. Troy Rank, setorista que cobre os Broncos, confirmou a reportagem do Schultz, dizendo que os Broncos queriam tirar a garantia de lesão que faz o contrato de Russ estar totalmente garantido para 2025, caso ele se machuque ou se ele estiver no roster no 5º dia do novo ano da liga. Eles queriam que o Russ competisse pela posição no training camp em 2024, sem garantir a ele o dinheiro de 2025. Não fazia sentido para o Russ ajustar ou revisar o contrato. Russ tem um contrato com cláusula de no trade, então o cenário mais provável, segundo Troy Rank, é que Russ seja cortado, deixando ele livre para assinar com quem ele quiser, ao invés de concordar com um acordo, um contrato, um ajuste de contrato com o Denver Broncos. Nesta quarta-feira, todos estavam esperando a entrevista do Sean Payton. Nosso head coach disse que a decisão de colocar Russell Wilson no banco está relacionada ao agora e não ao futuro. Abre aspas, eu entendo toda a especulação e tudo que está em torno de um movimento como este. Eu posso dizer a você, nós estamos desesperadamente tentando ganhar. É claro que no nosso jogo hoje há a parte econômica, mas a questão número 1 por trás disso é conseguir uma fagulha ofensivamente. Payton disse que Russ ficou decepcionado em ir para o banco, mas foi profissional e disse que está somente interessado em ganhar, não importa como. Diz que ele, Greg Penner e George Payton ainda não tiveram uma reunião sobre o futuro na posição de quarterback. Diz que esta mudança de quarterback era para agora. Nosso head coach disse ainda que há um risco para ele ao fazer uma mudança na posição de quarterback. Abre aspas, como head coach você tem que tomar algumas decisões difíceis. Diz que Russell Wilson vai ser o backup e que DiNucci não vai ser ativado para a partida. Payton ainda deu uma declaração bem forte sobre colocar Russell Wilson no banco, quando questionado se a culpa estava sendo muito colocada no Russell Wilson. Abre aspas, eu não posso substituir a linha ofensiva inteira. Eu não posso trazer 5 novos recebedores. E se isso continuar por um período de tempo, então vai ter um novo cara falando com vocês também. Quer dizer que se nada mudar, se nada melhorar, ele vai perder o emprego dele também. Por fim, o Sean Payton disse que está ansioso para ver o Steelers jogar. Ele é um cara que eu estou ansioso para ver jogar. Se eu não sentisse que ele nos desse uma chance de vencer, nós não faríamos este movimento. Justin Simmons falou com a mídia e disse que Russell Wilson tem sido ótimo para nós e um azar, uma pena as coisas não darem certo, que algumas vezes não dão. Nosso safety ainda disse que sabe que Steelers fará um grande trabalho e desejava que ele pudesse ter feito mais para ajudar o time a ganhar para não estarem nessa posição. Disse que realmente quer ir após temporada. O novo quarterback titular dos Broncos, o Steelers, falou com a mídia e disse que sempre teve muita confiança em si mesmo e o objetivo sempre é ir a campo e jogar. Por fim, disse que não teve nenhuma repetição com os titulares este ano, então ter repetições esta semana no treino seria um grande benefício. Ainda na quarta-feira, Diana Rossini reportou que o Russell Wilson espera ser cortado pelos Broncos em março. Ela complementou dizendo que há pelo menos 2 meses o quarterback começou a ter conhecimento que a organização iria abrir mão dele após a temporada. Já nesta quinta, Josina Anderson publicou um tweet enorme comentando sobre essa situação do Russell Wilson e os Broncos. Ela comentou basicamente o mesmo que o Jordan Schultz em relação ao Broncos ser entrado em contato com o agente de Russ, mas dessa vez ela trouxe a informação de que quem fez isso foi George Payton, nosso General Manager, no final da semana do dia 31/10, durante a bye week, dizendo que se ele não abrisse mão da garantia por lesão, eles iriam colocar o quarterback no banco e torná-lo inativo pelos 9 jogos seguintes à temporada. Segundo Josina, no dia seguinte da vitória contra os Chiefs, Payton supostamente citou em uma ligação documentada
ao agente de Russ que seu pedido não estava relacionado à performance ou habilidade de Wilson, quando questionado sobre isso várias vezes. Segundo fontes, essa ameaça foi feita novamente dias depois, o que fez com que os agentes de Russell Wilson envolvessem a NFLPA, que escreveu uma carta aos Broncos expressando a sua preocupação. Ainda de acordo com a fonte de Josina Anderson, os Broncos teriam respondido aos agentes de Russ que se Wilson se recusasse a retirar a garantia por lesão, a organização respeitaria a decisão do quarterback, mas adicionaram que decisões futuras relacionadas à continuidade de Russell Wilson jogando seriam tomadas por Sean Payton. A fonte disse que as conversas com os Broncos relacionadas a modificações no contrato de Russell Wilson não foram amigáveis. A diferença do relato da Josina é que traz a versão do Denver Broncos. Segundo o time, nenhuma ameaça foi feita ao status de Russell Wilson como consequência de não reestruturação. Falaram da reputação da organização e sua longa história nos negócios. Segundo ela, o time propôs o reajuste ao contrato, não deu certo. Eles deixaram de lado e o mais importante, Russ foi titular em mais 7 jogos com o mesmo risco de lesão. Josina ainda trouxe a regressão de Wilson no mês de dezembro, onde o Broncos foi 1-3 e o ataque é o 20º da liga em pontos por jogo e o 25º em jardas por jogo. Russell Wilson foi de um passer rating de 109.5 durante a sequência de 5 vitórias seguidas para 84.5 em dezembro. Ainda segundo a jornalista, os Broncos sentem que é prerrogativa de Sean Payton gerar uma fagulha de qualquer modo que ele achar necessário para voltar ao caminho das vitórias. É esperado que o Russell Wilson treine fisicamente e esteja pronto para os jogos como backup. Por fim, a Josina disse que o time continua mantendo a tese de que a troca de quarterbacks começou com uma decisão de futebol americano relacionada ao campo. Nesta quinta, Joe Lombardi falou com a mídia e disse que Sean Payton chegou para ele informando sobre a decisão de colocar Russ no banco na terça. Ben Kotivka disse que o time tem muita confiança em Marvin Mims seguindo adiante e que o jogo de domingo foi uma montanha-russa para ele. Pat Surtain elogiou Russell Wilson, dizendo que ele é um dos caras que mais trabalha duro que ele conhece e que é um ótimo jogador. Pat Surtain elogiou também Kareem Jackson, dizendo que perder um jogador como ele machuca. Por fim, Javonte Williams também elogiou Russell Wilson, dizendo que sempre irá apoiá-lo e que isso faz parte da liga, é o que é. Diz que sabe que ele vai ficar bem e que confia nos treinadores. E agora há pouco tivemos a entrevista do Sean Payton, né? Esperei aí para trazer para vocês. Sean Payton disse que ele não está por dentro de qualquer conversa sobre Russell Wilson e o contrato, né? Que ele não está envolvido em nada disso, está focado na questão do futebol mesmo. O foco dele tem sido só a vitória. A decisão de colocar Russell Wilson no banco para Jarrett Stidham jogar é puramente sobre buscar vencer o 8º jogo na temporada. Disse que Russell Wilson lidou com a situação de ser colocado no banco bem. Disse que o Stidham teve uma boa semana, né? Disse o Sean Payton que nós estamos jogando por algo e que não começou a avaliação futura sobre os nossos jogadores. Só está focado em ganhar cada semana. Disse que o Jarrett foi afiado e pareceu bom, né, essa semana como o quarterback titular dos Broncos. Sean Payton ainda falou que acha que ele tem muitas características, muitas habilidades que eles buscam, apontou para o seu jogo de pés e o seu processamento. Disse que os jogos importam muito, muito, que os jogadores entendem isso. Elogiou bastante o Lucas Crew, dizendo que ele é muito inteligente e que tem ficado bem satisfeito com ele, né? E que ele tem que ser mais paciente chamando jogadas para o nosso jogo corrido. E confirmou novamente que o Russell Wilson vai ser o nosso número 2. Antes de dar minha opinião sobre tudo isso daí, acabou de sair aqui às 6h43 que o Russell Wilson falou com a mídia pela primeira vez. Então vou trazer aqui algumas informações que ele falou. Falou que ele ficou surpreso e desapontado quando ele foi colocado no banco essa semana. Falou que espera ainda continuar nos Broncos seguindo adiante, mas não está certo sobre qual é o seu futuro, qual será seu futuro. Ele disse que foi pedido a ele para abrir mão da sua cláusula de garantia por lesões após a vitória dos Chiefs.
que quer continuar com os Broncos seguindo adiante, né? E falou o seguinte: ao final do dia, mais que qualquer coisa, eu quero estar disponível para jogar. Eu quero estar disponível para ajudar este time a vencer. Eu amo este jogo, né? E falou que está focado nessa semana e ser o melhor companheiro de time que ele pode ser. Agora que eu trouxe todo o panorama para vocês, né? Esqueci de falar, o Sutton e o Browning já estão oficialmente fora da partida, assim como o Keenan Allen, o Joshua Palmer e o Joey Bosa já estão fora dos Chargers. E aí os outros a gente vai ver, mas vai ter vários jogadores ali com status questionável, né? Diferentemente de muitas pessoas da nossa equipe, né? Eu não concordei com esse movimento, né? Eu acho que é um movimento de colocar no banco é prerrogativa do treinador, pode fazer o que ele quiser. Só que eu não consigo entender você colocar o Russell Wilson no banco para o Steelers ser titular nos seus 2 últimos jogos, sendo que você ainda está vivo nos playoffs. O Steelers não te dá, mas aí é a minha opinião. Eu entendo quase nada de futebol americano. Pode ser que o cara vai lá e destrua, mas na minha opinião, ele não nos dá condições melhores de vencer Chargers e Raiders. Então você praticamente está dando um punch na temporada de 2023, pensando na temporada de 2024 por questões econômicas. Isso é válido, respeito, a questão da diretoria, da quererem conversar com o jogador a respeito dele reestruturar o contrato, dele tirar a cláusula de garantia, pensando no futuro, isso tudo é válido. Só que eu não consigo entender razões de futebol americano para você achar que você vai ter melhores condições de ganhar uma partida com o Steelers. Porque assim, o Steelers nunca jogou bem. Nunca. Ele nunca jogou bem no college, ele nunca jogou bem no New England Patriots, nunca jogou bem nos Raiders, nunca jogou bem em lugar algum. Então, assim, por mais difícil que seja, por mais que as nossas chances de playoffs sejam pequenas, elas ainda existem. Então, eu jamais vou concordar, para mim é um absurdo você dar um punch na temporada como você fez. Pode ser que o Sean Payton consiga com o Steelers a fagulha que ele tanto falou, o Broncos vence os 2 jogos, uma combinação de resultados importante, a gente consiga ir aos playoffs? Pode ser. E aí, ele vai ser o cara. Só que eu não acho que o Steelers é melhor que o Russell Wilson, que será melhor que o Russell Wilson nessas partidas. Então, eu não concordo com esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu não concordo é o seguinte, é como a situação foi tratada. Foi revelada por todo mundo, pelo Jordan Schultz, Josina Anderson e agora até pelo Russell Wilson, que o Denver Broncos chegou para falar com ele sobre tirar essa cláusula do contrato dele após uma vitória contra os Chiefs. Gente, eu acho de um mega amadorismo, assim. É uma coisa que não me recordo de ter visto no Denver Broncos fazer, mas é coisa que parece diretoria de time de futebol brasileiro. Bando de amadores. Como você chega após uma vitória contra o Kansas City Chiefs, onde o time consegue algo que não conseguia há vários anos, no seu quarterback, que é o capitão do seu time, e fala, ó, o seguinte, se você não tirar a garantia de lesão que você tem no seu contrato, você não joga mais. Eu não consigo entender, para mim é um amadorismo enorme de todas as pessoas que estejam envolvidas. Se tiver o Sean Payton, mas é o George Payton, o Greg Penner, todos. Terceiro ponto. Após esse movimento de você colocar o Russell Wilson no banco e do jeito que foi lidado, o Sean Payton falando o seguinte, eu não posso substituir a linha ofensiva inteira, não posso substituir os recebedores, claramente jogando o cara, como a gente fala, under the bus, né? Debaixo do ônibus, cagando na cabeça dele. Para mim, a história do Russell Wilson no Denver Broncos está acabada. E aí, temos outro problema. Ok, você coloca ele no banco para você preservar, para ele não ter lesões, para não ativar o gatilho de 37 milhões de dólares, que deixa o contrato dele garantido para 2025. E aí você pode cortar ele em 2024. Ok. Só que você corta ele em 2024. Você vai criar um rombo de 85 milhões de dólares de dead money.
Esse rombo de 85 milhões de dólares, tudo bem, você pode colocar uma designação de pós 1 de junho? Pode. E você espalha em 2 anos, mas mesmo assim, é muito pesado. O Denver Broncos já está 20 milhões de dólares acima do cap. Vamos colocar que esse ano aí que seja 40, 50, não lembro exatamente o valor que vai ser em 2024 se isso ocorrer. Designação de pós 1 de junho, porque a gente não sabe se eles vão cortar com designação pós 1 de junho ou se vão acertar o dead cap de 85 milhões de uma vez só. O time vai ficar mais fraco. Então, assim, eu não consigo entender as pessoas que defendem o futuro corte dele em 2024. Por quê? Por 2 motivos. É o que eu defendi na nossa live. O Denver Broncos nunca teve continuidade. O Denver Broncos sempre troca todo mundo. Cada ano troca alguma peça. Troca head coach, troca coordenador ofensivo, troca quarterback, troca jogadores de OL. O Broncos nunca tem continuidade. É um ano a gente trocou quarterback, daqui a pouco a gente trocou coordenador ofensivo, daqui a pouco a gente trocou head coach. Esse time nunca tem continuidade. Esse time precisava de pelo menos mais um ano. Deixa o Russell Wilson com a linha ofensiva, com o head coach, com o coordenador ofensivo, com toda a comissão junta, toda a estrutura do front office. Tenta mais um ano. Pô, não funcionou mesmo, não deu. 2025 você corta o cara. Sabe? Eu não consigo entender, porque é um movimento que, além da questão de futebol americano, que o Denver Broncos vai ficar pior, porque Russell Wilson, o Sean Payton fazer esse movimento, ele está dizendo assim, um quarterback que tem 26 passes de touchdown na temporada não é suficiente bom para mim. Porque, gente, a gente pode falar que o Russell Wilson não é aquele quarterback que foi de Seattle, e infelizmente não foi mesmo no Denver Broncos, não aconteceu. Por N razões. E também muitas razões culpa dele. Mas um quarterback que está te entregando 26 touchdowns na temporada não tá ruim. Um quarterback que ele é no mínimo quarterback top 14, top 15 da liga. Não é ruim. E quando você toma uma decisão dessa de colocar ele no banco e claramente a situação azedou e ele vai ser cortado no que vem, o que acontece? Você corta ele, você cria um rombo gigante. E como que você tampa esse rombo gigante? Você vai precisar reestruturar contratos e você vai precisar se livrar de jogadores com contratos grandes. Então, na minha cabeça, o time vai ficar mais fraco. Você vai ter que se desfazer de Garrett Bowles, você vai ter que se desfazer de Justin Simmons, você vai ter que se desfazer de Jerry Jeudy, você vai ter que se desfazer provavelmente de Cortland Sutton. Então você vai ter que se desfazer de vários atletas, DJ Jones, né? Para você ir aos poucos se readequando ao salary cap. E quando você faz isso, o que acontece com o teu time? O teu time vai perder muitos jogos. Então, o Denver Broncos que a gente viu esse ano era um Denver Broncos que estava no caminho certo para competir. O Denver Broncos que ganhou de Bills fora, ganhou de Chargers fora, que não ganhava um jogo de divisão fora há muito tempo. Ganhou de Kansas City Chiefs. É um Denver Broncos que estava no caminho certo, mas com as suas inconsistências, porque o elenco é limitado. Só que qual que era a ideia? Se você tem ali um elenco limitado, você traz peças na sua off-season, no seu draft, você vai tornando ele mais forte, e a tendência é, se você fez 7, 8 vitórias esse ano, você pode fazer 10, pode fazer 12, pode fazer 13 no outro ano. Mas aí quando você faz isso, você cria um rombo desse tamanho, o teu time vai ficar muito fraco. Então, eu brinquei no grupo de apoiadores é o seguinte, para aquelas pessoas que gostam de draft, vai ser perfeito. Porque assim, vamos ter um ano horroroso, provavelmente em 2024, com um draft alto em 2025. E depois um draft alto em 2026. E vamos ficar naquela eterna, novamente o eterno carrossel de quarterbacks. Tá bom. Aí o Sean Payton traz lá, vai com o Steve Ham em 2024. Aí pega um quarterback lá, pega lá o Bo Nix, o Penix, o J.J. McCarthy, o Jaden Daniels, ou faz uma loucura e sobe e pega o Drake May ou o Caleb Williams. Se você não tiver um time forte ao redor, não vai adiantar nada. E após 2 anos, a mesma torcida que critica o Russell Wilson vai estar criticando o Calouro. Então, para mim,
Este movimento que a gente fez e que vai ser concretizado em março é uma implosão. Implodiu o time. Então, se é para implodir o time, eu espero que pelo menos eles façam direito. Então, troquem os jogadores que têm valor, troca o Bowles, troca o Sutton, troca o Judy, troca o Simmons, tenta pegar escolhas de draft e tenta montar o time na base do draft, porque é isso que vai ter que ser feito. O Denver Broncos não vai ter cap para fazer contratações, para trazer jogadores para deixar o time forte. Pelo contrário, a gente vai ter que se desfazer dos melhores jogadores e ficar com um monte de bagre, né? Então, eu não concordo. Eu teria dado pelo menos mais um ano para o Russell Wilson. Não estou dizendo que eu daria um ano para ele ser titular, mas para ele competir. Traz um outro quarterback, pega um calouro no draft, faz o que quiser, mas compete. Ah, mas ele ganha 30 e poucos milhões de dólares, ele vai ficar no banco. Foda-se, sabe? Ele é funcionário do time, ele tem contrato com o time, ele vai competir pelo lugar. Se em 2024 ele perder a posição, não quiser, não deu, acabou. Você corta em 2025. Só que você não implode teu time. Porque a saída em 25 e a saída em 26 é muito mais fácil do que a saída em 24. Então, eu não consigo entender, porque assim, eu nem estou muito mais preocupado com esse ano. Eu acho que esse ano foi pro vinagre e quando o Champeito coloca o Stidham, ele abre mão de 2 vitórias. Factíveis, possíveis. Mas a tristeza é por 2024, porque a gente que gosta do Denver Broncos, eu que falo para vocês, a gente que cria conteúdo para vocês, é triste, porque a gente percebe que o quê? O time vai ser uma merda. Sabe? Você vai ter todos os seus melhores jogadores provavelmente ou cortados ou trocados. E aí você vai depender de vários calouros que a gente sabe como funciona. Você tá vendo o Carolina Panthers com o Bryce Young? Horroroso. Você viu vários. Houston esse ano é a exceção com o CJ Stroud. Mas geralmente, quando você pega o calouro, seja de quarterback ou um time com vários calouros, demora para maturar, demora para desenvolver. Então, eu não sei. Eu espero que o Sean Payton tenha um plano. Para mim, tomou a decisão equivocada, errada. Não duvido tomarem outras decisões equivocadas que eu considero equivocadas. Eu, Thiago, considero equivocadas, que é a demissão do George Payton. Mas eu acho que é uma questão de tempo também. Então, sei lá, eu, pela primeira vez desde que eu acompanho o Denver Broncos, é a primeira vez que eu vejo a franquia sem norte algum. Totalmente perdida. Porque mesmo quando a gente não tinha dono, e o John Elway era GM, a gente ainda tinha um norte. A gente ficou ali, trouxe o George Payton, aí ele fez os movimentos dele. Todo mundo critica hoje George Payton pela contratação do Russell Wilson, pela troca do Russell Wilson, só que todo mundo festejou na época. Mesma coisa Nathaniel Hackett, todo mundo, dentre eles eu, festejou na época. Não vou dizer todo mundo, a maioria. Alguns queriam Dan Quinn, um treinador mais renomado. Então, é fácil você ser engenheiro de obra pronta, né? Então, eu, de verdade, assim, eu não sou um cara de natureza pessimista, pelo contrário, sou uma pessoa de natureza otimista, mas eu fico muito preocupado com o futuro da franquia. Eu acho que a gente vai ter 2 anos ali, 24 e 25, bem sofridos, bem difíceis, para se adequar nessa questão do cap hit que vai ter do Russell Wilson, porque eu acho que dificilmente ele fica. Para mim, o primeiro movimento foi esse, o segundo movimento é o corte até o 5º dia da liga, do ano da liga, em março. E aí, meus amigos, é implosão geral do time. E para que eu falo? Para quem gosta de draft, vamos escolher sempre lá em cima. Eu acho que esse time não vai a lugar nenhum nos próximos anos. E torcer para isso que o Sean Payton vai fazer, ou já começou a fazer, dê resultados, né? Porque eu via o time com um direcionamento bem firme, sabe? O trem tinha entrado nos trilhos, estávamos ali com 7 vitórias, poderíamos conseguir a 8ª, a 9ª, sabe? Já seria uma temporada positiva por mudança de cultura, vitórias importantes, e o time se auto-sabota, sabe? Eu penso diferente de várias pessoas que estão assistindo, várias pessoas até da equipe, mas essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam, digam aí o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso.
Mas vamos torcer, né? A gente torce bastante, a gente vive esse time, né? Eu sou um cara bastante apaixonado pelo Denver Broncos. E eu acho que eu nunca tive uma época que eu ficasse tão desnorteada, tipo assim, o que vai acontecer com o futuro da franquia. E não é pelo jogador, não. Não é porque eu sou apaixonado pelo Russell Wilson, não é nada disso. É pelo que esse movimento de futuramente cortar ele vai fazer com a franquia, vai atrasar a franquia há alguns anos. Não é inteligente. Né? Mas ali eu já acho que é muito mais uma coisa de ego do Sean Payton, falando assim, esse não é o meu cara, eu não quero mais ele aqui. E todo mundo sabe que hoje ele é o cara que manda. Então, paciência. Né? A última coisa que antes de encerrar o vídeo, o Zach Stevens falou que, de acordo com uma fonte que informou a ele, o Broncos não pediu para o Russell Wilson abrir mão, né, para a sua cláusula de garantia, mas assim, para mudar a data onde ela seria ativada caso ele estivesse no roster. Né? Então, vamos ver o que acontece. Eu acho muito improvável, como eu disse a vocês, o Russell Wilson ficar no Denver Broncos após toda essa palhaçada que foi feita nessa semana. Né? O Injury Report ainda não saiu, mas pelo que eu vi no Injury Report ontem, vários jogadores apareceram. Vamos torcer. Enfrentaremos o Los Angeles Chargers, jogo divisional no domingo. Né? Confirmar o horário aqui para vocês. O jogo será às 18h25 em Denver, né? Liderados por Steelhan. E vamos ver se a gente consegue pelo menos mais uma vitória para permanecermos pelo menos sonhando com essa possibilidade de chegar aos playoffs, né? Eu comentei com vocês bastante sobre a história. Os meninos, o André e o William, gravaram um vídeo específico sobre esse assunto. Então, se vocês não assistiram, recomendo que assistam. Muito bom. É um vídeo bastante esclarecedor, né? Porque não é um assunto tão fácil de entender, né? E para finalizar, né? Desejo a vocês um ótimo final de ano, com muita luz, muitas bênçãos, né? Que vocês tenham um feliz ano novo, que 2024 seja de muitas conquistas, muitas glórias, muitas bênçãos a vocês e suas famílias. E quem sabe que o nosso Denver Broncos ali aconteça coisas boas, tá bom? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de ano e um grande abraço. Go Broncos. Valeu, falou galera.